Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio de Crachá na Mesa. Sigo com a minha dupla dinâmica. Bê está conosco. Oiê! E a gente também tem uma convidada muito especial. Eba! E eu vou deixar ela se apresentar aqui. Bom, se apresenta. Oi, gente. Eu sou Isadora e eu sou muitas coisas. Hoje eu sou professora de inglês, mas eu também estudo para, de repente, num futuro, virar uma neurocientista. Então, estou estudando para passar no mestrado. Sou também ex-bailarina, vamos dizer assim, a bailarina aposentada. Jogadora de handebol aposentada. Eu sou, assim, tudo que eu puder experimentar, eu faço pra ver se eu gosto ou não. Amo, gente. Uma atleta completa que a gente tem, basicamente. Exato. Não, o esporte sempre fez parte da minha vida, desde que eu me conheço por gente, no caso, né? Eu lembro. Eu estava lá. Conta, eu quero ouvir de vocês, assim, como que vocês se conheceram. Bom, eu também conheço a Isa há muito tempo, óbvio, eu também estava lá. Mas a Isa e a Bea se conhecem há muito mais tempo. Tem uma amizade de muito mais, sei lá, Tem outra história. pessoa que estava lá também, que já participou aqui do Crachá, que é a Marina, do episódio É Furando a verdade. Bolha. É verdade, E aí estávamos todas as todas nossas lá. histórias se cruzam na escola. A gente se conheceu na escola. Eu e a Isa, a gente estudou junta da 6ª série até a 8ª série. E aí depois a gente estudou junta também no 3º ano do ensino médio. O que aconteceu depois do 3º, Isa? Depois do 3º eu entrei na faculdade de... No 3º eu parei de dançar balé, né? Porque eu estava focada nos estudos, eu vivia na escola praticamente. E aí depois eu comecei a faculdade de engenharia ambiental aqui em Santos mesmo. E voltei a dançar também. Mas Isa, não, peraí, preciso de mais detalhes. Que da onde fofoqueira. vem engenharia ambiental? Eu não lembro, eu tentei lembrar na época da escola o que você estava pensando em estudar. E eu não lembro, e eu sinceramente não lembro de onde vem engenharia ambiental. O que aconteceu? Eu queria exatas, porque eu sempre gostei muito mais da área de exatas. Eu sempre fui muito mais pragmática do que eu me considerava criativa, né? Então, para mim era muito mais fácil. Para mim é muito mais fácil de entender por que 2 e 2 é 4 do que coisas mais subjetivas, sabe? Eu gosto de coisa objetiva. Então, a Você engenharia... precisa de uma resposta exata. Exato, exatamente. Hoje em dia já não sou mais assim, graças à terapia. Olha só. Mas eu era muito assim. E eu sempre gostei mais de exatas, física, química, matemática. Então, eu sempre gostei muito. Só que eu ainda tinha um pezinho meio, não digo humanas, mas uma coisa mais social. Então, eu queria uma engenharia que fosse mais voltada para o social, e a ambiental Legal. foi assim a minha solução, né? A minha ideia. Achei que realmente ali eu me encontraria. Durante a faculdade me encontrei mesmo. Eu só perdi um pouco do brilho, assim, na profissão quando eu comecei a trabalhar. E eu vi como que era difícil. O mercado de trabalho, né? É uma coisa que suga nosso brilho. Não é nem o mercado de trabalho, é a legislação brasileira. Na verdade, a legislação brasileira era ótima. O problema é que se fazer... É a aplicação, né? Exato. E foi aí que eu comecei a ficar mais pra baixo, assim. Eu falei, não foi pra isso que eu estudei. E aí, acontece. E aí, você estava na faculdade, você concluiu a faculdade e foi fazer o intercâmbio ou foi ao longo da faculdade? Não, eu fiz a faculdade, aí eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, porque eu falei, não quero mais trabalhar com a área ambiental, quero trabalhar na... E eu sempre gostei, eu gosto muito dessa área de projetos, mas da parte da estratégia mesmo, de gerir mesmo o projeto. E aí eu fiz gestão de projetos, só que aí quando eu estava terminando a gestão de projetos, surgiu a oportunidade de eu ir fazer o intercâmbio. E aí eu falei, quer saber? Já não tô feliz com o meu trabalho, não sei o que eu quero, preciso melhorar o meu inglês, porque eu já sabia o inglês. Eu comecei a fazer inglês de verdade quando eu entrei na faculdade. Antes eu estudava sozinha inglês, então assim, várias coisas eu E tinha a professora Eliane também. Ai, mas ó, ajudou muito, entendeu? Eu amo, gente. Eu amava quando ela levava a letra de música pra gente completar as palavras. Tipo, foi assim que eu aprendi. Exato, eu fui aprender cara. com ela só também. E quando ela fazia aqueles musicais que a gente tinha que... Gente, até hoje eu conto pra todo mundo que eu fui o Ryan do High School Musical. Porque nenhum menino queria ser o Ryan. Ai, eu falei, tudo bem, eu posso ser. Masculinidade frágil. Exato, né? É complicado. Mas naquela era época muito ainda mais ainda. gostosa as aulas dela. Não, eu amava. E aí surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio, e era um intercâmbio onde eu ia trabalhar. Então eu ia receber também, que é o au pair. Que nem eu.
E o au pair é bom porque você tem contato com o inglês o tempo inteiro. Não tem como você fugir, a não ser que você trabalhe numa família brasileira. Ai, que cilada, gente. Até lá, pra trabalhar Exato, com uma família brasileira, que ideia tonta, né? Ai, exato. gente, hoje eu já tenho uma visão completamente distinta. Hoje, pra mim, ir até lá pra você ter que morar com a família já é uma grande cilada, independente dela ser Sim. Não, brasileira, mas, gente, Total. americana. por isso Aí, que tem limite de idade pra ser au pair. Aham. Porque senão você tá muito crítica. Você não vai É, topar essa é, parada. É até exato. 28 anos, não é? 27. 27? Olha. 27. O cérebro terminou de formar aos 25, não é, Isa? Agora que vocês Exato, começaram. exatamente. Olha lá. Então, assim, Exato. A tem gente, a gente nada é à não toa. tem bagagem pra conseguir lidar com Não. aquilo, cara. Não dá. A minha segunda família ainda foi boa, porque eu morava na capital dos Estados Unidos, então já era bom isso. Uhum. Eu morava 20 minutos andando da Casa Branca. Então, assim, Nossa, era muito. eu morava muito bem ali, assim, sabe? E aí, eu não tinha um quarto, eu tinha uma kitnet no No basement. porão. Exato. Então, assim, a única coisa que eu precisava era assim, se eu precisava cozinhar, aí tinha que ser lá em cima. Sim. Mas era a única coisa. Ai, que Só top. que também, ao mesmo tempo, eles eram perfeitos, assim. Então, às vezes eu passava muito tempo lá em cima com eles, não trabalhando, mas trocando ideia com a família, Eram sabe? quantas crianças, Isa? Então, eram 3, eles tinham 3 filhos, mas eu cuidava só de 2. Então, assim, porque uma ia pra escola o dia inteiro, mas aí quando, por exemplo, ela ficou doente, não vai pra escola. Eu e o pai, porque o pai, ele era meio… Ele não era total do lar, mas ele cuidava um mais da horário mais casa. flexível. E também porque a mãe, ela tava querendo se tornar uma associada, né? Um dos partners lá do escritório que ela tava trabalhando. Então, ela tava muito focada no Ai, trabalho. gente, Washington, né? Todo mundo envolvido, né? Olivia Exato. Pope. Todo mundo ali. O elenco inteiro de Scandal. Eu só consigo pensar nisso. Exato, não, total. Gente, quando eu andei pelo centro ali, de DC pela primeira vez, que eu comecei a ver, assim, os lugares do Scandal, gente, eu me Ai, enlouqueci. que legal. Amiga, eu não assisti Scandal, mas quando eu morei lá, tava estreando House of Cards e Homeland também. Aham. Então, era muito doido pensar que eu tava no mesmo lugar que aquelas pessoas e que era aquilo que acontecia atrás daquelas portas. Sim. E que eu não tinha a menor ideia, eu era só uma jovenzinha inocentíssima, morando, tipo, na capital do mundo, porque é isso, todas as tomadas de decisão que afetam o mundo inteiro acontecem ali. E depois de muitos anos também eu fui ter noção que, porque eu morei nessa mesma região que você, eu não morava exatamente em DC, mas eu morava ali em volta. E todas as famílias para as quais eu trabalhei, elas eram diretamente ligadas ao governo. A minha primeira família, inclusive, eu nunca soube qual que era a profissão exata do pai, porque ele era muito envolvido. Olha as ideias, você vai morar na casa de uma pessoa que você nem sabe com o que ela trabalha. Então, porque loucura, né? ele tinha uma posição, tipo, muito secreta, assim, trabalhando para Homeland Security, que lida justamente com a galera da imigração, né? Não, gente, é assim, é surreal, assim, você vê as coisas realmente acontecendo. E pra mim já faz tempo, acho que para você também, né, Isa? Eu voltei desse intercâmbio em 2013. Mais tempo ainda. 2013 eu tava na faculdade ainda. Eu olho agora e eu falo, gente, parece que foi outra vida. Tem coisas que eu real não acredito que eu vivi, que aconteceram. Se eu não tivesse real testemunhas, eu ia dizer que foi tudo um grande surto que eu criei na minha cabeça. O intercâmbio é muito doido, né? Tipo, é isso, você tá longe de tudo, de todas as referências que você tem. Você começa a construir umas memórias do zero, quando você já é uma quase adulta. É difícil encaixar, né? É uma experiência muito particular. Sim, mas assim, pra mim também foi uma experiência muito, foi no quesito assim, muito boa, porque quando você muda pra um lugar onde ninguém te conhece, você não precisa suprir expectativas. Sim. Quando você chega lá e você é quem você quer ser. Então foi muito libertador pra eu me conhecer também. Sim. Entendeu? Ainda mais na cidade formadora que eu acho que a gente tava, né? A gente real não sabe quem a gente é. Eu nunca tinha saído de casa. Tava numa puta confusão mental, assim, do que eu vou fazer agora da minha vida. E aí eu cheguei lá e falei, é isso, eu vou viver o que tem aqui. E aí eu acho que quando eu voltei, eu já tava muito mais em paz com quem eu era, com o que eu aceitava, o que eu não aceitava, o que eu gostava, o que eu não gostava. Distante das referências que eu tinha, porque é isso, né? A gente não tem essa expectativa a ser suprida, a gente não tem necessariamente obrigações, né, que são impostas, às vezes, pelas pessoas com quem a gente mora. Tudo bem que lá você tem regras que você precisa seguir, mas você não precisa, tipo, só sair da mesa se você comer a salada toda. Exato. Ou, sabe, coisas do tipo que a gente cresce obedecendo, né? Então,
e você aprende a se virar sem ninguém ali, né? É. Eu lembro, cara, pra mim, a primeira família ela não foi ruim, mas assim, num certo ponto começou a se tornar uma experiência um pouco difícil. E aí quase pedi o rematch, né? Porque eu tava assim muito cansada, eles eram um pouco assim controladores. Eu já tinha 25 anos, né, gente, quando eu fui. Eu não tinha mais 18, 21, assim, pô, eu tinha 25, eu era formada. Sim. Sabe? Eu já tinha morado sozinha, então assim, cara, muito difícil. E aí, eu lembro que uma vez foi assim, a pior. E olha que eu já passei. Gente, eu passei por várias coisas É lá. cada Mas assim, história, né? cara, eu tive uma paralisia no rosto lá. Mentira. Tu lembra? Eu lembro. Eu tive uma paralisia no rosto. Do nada, tipo, né? Meu rosto, do nada. Tipo, o lado esquerdo, simplesmente eu acordei um dia, eu não sentia, tava inchado. E foram 2 meses e meio sem sentir nada. Meu Deus! Depois de 2 meses e meio que, sei lá, enfim, as coisas começaram a se conectar de novo aqui, né? E aí eu comecei a ter espasmo. Então, assim, às vezes eu tava conversando com alguém, tipo, do nada minha boca fazia assim, sabe? Porque tava tudo voltando. Foram 2 meses e meio nessa agonia, sem saber se ia voltar completamente. E essa ainda não foi a minha pior experiência. Porque assim… rindo porque já passou e tá tudo bem. Exato. Não, mas assim, é uma coisa meio chocante, assim. Eu tive muito apoio, porque foi no meu 2º ano. Então, minha família me apoiou muito, tanto que quando aconteceu, eles me deram 1 semana e meia. Eles queriam me dar mais, mas eu falei assim, eu preciso voltar a trabalhar, porque eu tô cansada de ficar em casa, não aguento mais ficar pensando nisso. E aí, eles me deram um tempo de folga, me pagando, sabe? Eles estavam me pagando, eles não pararam de me pagar. Foi assim, eu tive muito suporte. Então, por isso que não foi uma experiência tão ruim, no sentido, né, no geral, assim. Mas nessa primeira família, teve um dia que a avó das crianças, que nem era dos Estados Unidos, ela era a mãe do pai. Então, ela é da Romênia, porque né, o pai era da Romênia. E aí, teve um dia que ela simplesmente enlouqueceu, cara. Eita! E aí, ela começou a falar que eu tinha que me pôr no meu lugar, que eu era uma mera empregada. Gente, juro, foi assim. Eu juro. Essa, pra mim, foi a pior experiência, porque assim… Primeiro que eu não podia gritar com ela e nem dar na cara dela. Gente, a Isa é brava, tá? A Isa é brava. E ela é forte. Ela é muito forte. Depois vocês dão uma olhada no tamanho do braço dessa mulher. Na época não era desse tamanho, mas ainda era forte. E brava. E brava. Não, mas assim, brincadeiras à parte, nessas horas você não sabe como reagir, né? Ainda mais que as crianças estavam juntas. E é um então, tipo de violência que a xenofobia, dessa forma, é muito bizarro, né? Porque assim… Você fica sem reação. É isso, não é um tipo de violência inédito, né? né? A gente não tá preparado. Exato. Muito difícil você viver isso e você ouvir falar. Exato. E eu acho que o fato da gente ter crescido numa cidade portuária, sempre teve muita gente de fora. A gente estudou em escolas que recebiam muitos estudantes de intercâmbio, que a gente recebia e tratava muito bem. Então, acho que tem até essa expectativa, assim, de ser bem recebida também, uma vez que você recebeu todo mundo bem. E aí você chega e é escrachada, eu humilhada. acho que ainda tem o recorte também da nossa classe social no país de onde a gente sai. Do trabalho doméstico. Exato, porque não é um trabalho que a gente faria aqui no Brasil. Mas a gente topa fazer ele em outro país, num país muito mais desenvolvido do que o nosso, mas que a gente não está preparado, ou nem reflete sobre a leitura que vão fazer da gente. E aí são camadas e camadas, assim. Aconteceu, acho que algo bastante similar, assim, comigo. Na última família com quem eu morava, além da mãe ser uma maluca, ela ainda tinha um roommate que morava com a gente. E ele fazia aquele esquema de pirâmide, gente, de tipo Inodê, ele vendia suco. E para além de tudo, ele mandava entregar o suco às 5 da manhã e eu tinha que receber a porra do suco. Ai, caraca. Era um inferno, eram caixas e caixas, assim. E aí ele fazia aquelas reuniões em casa, trazia, tipo, um monte de gente pra falar como o tal do suco energético tinha mudado a vida dele, tarará, tarará. E aí ele começou a querer me colocar nesse esquema. E ele assim, tipo, nossa, mas você não quer, né? Nossa, isso ia mudar a sua vida. Você ia poder voltar pro seu país com dinheiro. Você não sonha em poder comprar uma casa pra sua mãe. Qual que é o maior sonho da sua mãe? Assim, eu tipo, cara, sei lá. Não quer comprar uma casa pra sua mãe? Eu tipo, não, a gente tem uma casa. Ele, mas e um carro? Imagina que um carro não ia fazer por vocês.
E eu, tipo, gente, eu tenho casa, minha família tem carro, assim, não estamos no É melhor. uma visão muito distorcida. Mas é uma visão muito a gente distorcida. tá bem, sabe? Mas na cabeça dele eu era uma pobre coitada, morta de fome, de um país, sabe, de um submundo, e que precisava muito daquele dinheiro, daquele suco. E aí eu fiquei mais puta ainda, pensando que, e se de repente eu fosse essa pessoa? Ele ainda ia estar tirando proveito de mim, sabe? Pessoa Exato, totalmente sem exatamente. escrúpulo. Não, total. Ah, as pessoas são, assim, Horrível. doentes, assim. São. É bom a gente Eu tenho falar isso, porque eu vejo uma galera que ainda vai fazer au pair e tal, e que às vezes pede minha opinião. Hoje menos, porque já faz muito tempo que eu fui, mas eu gostaria que tivessem me alertado da maneira que eu posso alertar as pessoas agora, sabe? Mas você Porque, acha que isso ia te impedir? não naquele Mas você vai momento, mais consciente das não me coisas. impediria, mas eu acho que eu iria com uma outra expectativa, assim. Porque, por exemplo, eu lembro que logo que a gente volta, as pessoas perguntam muito, né? E aí eu lembro que eu tive o meu match muito rápido. Muito Eu também, rápido. em um mês. Foi muito rápido, assim, foi tudo muito rápido. E aí eu fui e tal, me deram alguns alertas e eu não quis escutar. Então, assim, eu fui consciente, sabe? Uhum. Da primeira família e tal. E aí, porque minha amiga falou assim, não seja a primeira au pair, porque eles não têm noção, eles não têm expectativa e tal. E aí eu fui sendo a primeira au pair e realmente a primeira experiência como primeira au pair foi ruim. Porém, aí que tá. Vai muito de família, de família pra família, etc. Porque na segunda, eu fui a primeira au pair de novo. Só que, gente, foi perfeito, E entendeu? varia muito. Eu fui a primeira au pair da minha primeira família e foi maravilhoso. Inclusive, sonhei com as crianças essa noite, sempre sonho. A minha segunda família, eu fui a 7ª au pair deles. E foi horrível. Quando você é a 7ª au pair, as crianças já estão acostumadas. Então, tipo, não é especial, Não é sabe? especial, as famílias também já estão preparadas e já tem uma visão do que é au pair. Porque também, assim, tem família que é ruim, mas também tem au pair que é ruim. Vamos deixar Sim, claro, total. né? A gente Sim. precisa fazer a meia-culpa aqui. Óbvio. Então, as coisas saem do controle e aí acho que já começa numa relação de desconfiança, sabe? Você desconfiando do porquê que eu tô sendo a 7ª au pair dessa família, porque foi num período de tempo muito curto, não é que foi tipo uma por ano, foi, sei lá, em 2, 3 anos eu era a 7ª au pair. Então, assim, ninguém durava e elas também, tipo, tiveram au pairs que deram gato, enfim, que, sei lá, né, gente? Deram não gato. sei. Não, é complicado, cara, é muito complicado. E aí é isso, assim, várias vezes as pessoas, Isa, como é que é? Eu falo, gente, é o seguinte, é legal, você vai aprender muito, tu vai crescer muito. É muito gostoso você poder viajar para outros lugares, porque, por exemplo, eu viajei para a Europa trabalhando como au pair, entendeu? Que legal. Então eu falei, tem sim muitas oportunidades, vai ser muito legal, só que assim, você tem que entender que, primeiro, você tá indo para trabalhar, você não tá indo Pra passeio. sabe, Pra pra lacrar. passeio. E você, muito provavelmente, Exato. não vai fazer parte daquela família. Então, não tenta também achar que você vai ser a filha mais velha, porque eu acho que o programa vende um pouco isso também, né? Tipo, seja a filha mais velha de uma família americana. Cara, você não vai ser filha de ninguém. E aí, eu gosto muito de contrastar as minhas duas famílias, entendeu? Porque eu falo, a primeira foi normal e aí no final foi ruim, a segunda foi muito boa. Aí eu falo, gente, mas assim, a segunda família, ela pode ser do jeito que foi pra mim, é uma exceção, porque eu tinha o meu próprio lugar, eles me respeitavam, todas as decisões que eram em relação às crianças eram tomadas em conjunto, eles não decidiam e me comunicavam. Nós sentávamos os três e decidíamos qual que ia ser, o que a gente ia fazer em relação a tal coisa. Então, realmente, você faz parte do projeto de criar as crianças. Você não está apenas acatando ali. Sim. Mas foi o que eu falei, é muito raro ter uma família assim, né? E a coisa que eu mais falo para as pessoas é o seguinte, gente, vocês estão indo, para as meninas, né, que elas ficam afobadas, fala assim, vocês estão indo para um lugar, porque aí, Isa, eu tenho inglês muito básico, eu não falo muito. Eu falo assim, tu tá indo para um país que não fala um idioma parecido com o teu, para cuidar de criança. Falei assim, se acontece alguma coisa com a criança e tu não consegue comunicar, tu vai fazer o quê? Vai fazer mímica? Exato. As pessoas, elas não... É muita responsabilidade, né? Ficam tão no estado, tipo, vou mudar de país, vou... E, cara, é uma responsabilidade muito grande. E outra, uma coisa, elas falam assim, porque quando eu chegar lá eu vou me virar. De fato, tem gente que chega lá e consegue se virar e aprender. Tem. Mas a maioria chega lá e congela. Porque, dá medo. Cara, dava medo Eu tinha um inglês já bom. E eu fui morrendo de medo. Eu passei pelo portão de embarque querendo voltar. Você lembra da Marianinha, né? É que na época ela não me contou. Ela me contou só quando eu voltei. E aí, na verdade, foi uma coisa que eu entendi que quando eu quero... E aí, na verdade, foi um aprendizado que eu entendi que quando eu quero muito algo, por mais que seja algo que eu nunca tenha feito, que eu acho que eu não vou gostar, eu posso aprender a gostar, sabe?
Porque assim, nunca quis ser mãe, e isso eu tenho na minha cabeça até hoje. Não quero ter filhos, mas aprendi a gostar muito de criança durante esse processo. E eu não sou uma pessoa que tem muita paciência, todo mundo me conhece. Só que eu aprendi que eu tenho muita paciência com as crianças. Talvez porque durante todo esse processo, eu comecei a estudar muito sobre criação, né, de crianças, enfim. Porque eu tava, querendo ou não, você cria uma criança também. E, cara, as minhas crianças, elas tinham 1 ano e meio e 3 meses. Eu tava ali, sim. Assim, o meu bebê, o menino que eu tomava conta, fui eu que fui criando o schedule dele durante a vida, sabe? A gente que foi, nós estamos fazendo tudo junto, então eu gosto de fazer um trabalho bem feito, então eu peguei e falei, eu vou sentar para estudar. Legal. E foi quando eu comecei a entender que as crianças, não é que elas estão testando a nossa paciência, mas elas estão aprendendo. Sim. Então, assim, eu tenho paciência com criança porque elas estão aprendendo e é meu dever ensinar ela. Agora, adulto tem plena consciência de que ele já devia ter aprendido. A nada. Entendeu? E se não aprendeu, tem que colocar a mão na cabecinha e falar assim, tem que aprender isso daqui. Então, assim, né? Mas aí, quando eu falei pra Mariana que eu queria ser au pair, a Mariana, ai, amiga, vai ser muito bom, não sei o quê. Mas ela me contou depois e na cabeça dela, ela falou assim, mano, ela não vai conseguir. Num dia, numa conversa, ela me contou, ela falou assim, amiga, eu jurei que você não ia conseguir. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, amiga, eu também achei que não ia. Tanto que eu fui pra ficar 1 ano. O meu era 1 ano, até porque eu namorava na época. E aí você eu terminei meu relacionamento quando eu tava lá. É sempre assim, eu também fui achando que eu ia ficar 1 ano. Se eu aguentasse também, porque eu tava tipo, cara, nunca cuidei de criança, mas bora. Fui logo cuidar de 4. Quando eu vi, eu renovei pro 2º ano, e o 2º ano acabou e eu não queria voltar. E Exato. é muito, a gente sofre uma lavagem. Porque você constrói uma vida. Não, a gente constrói uma vida. Você constrói uma vida lá. Isso é. Por exemplo, eu tenho uma vida lá que eu deixei em pause. Tipo, a vida tá acontecendo lá, mas enfim. Mas é isso, você constrói uma vida lá. Você forma uma família. E quando eu digo família, não a família que você ficou, mas os seus amigos, né? Porque você acaba tratando a galera que realmente te dá suporte ali. Você trata a galera a rede de apoio que você tem. Exato. Exatamente. Exato. Isso. Mas é isso, nunca me imaginei cuidando de criança. E aí, quando eu voltei, eu fui fazer pedagogia e comecei a dar aula. Eu trabalhava numa escola bilíngue aqui em Santos. E aí, enfim, dar aula não, né? Eu era estagiária e tal. E eu gostava muito de todo esse processo, assim, de estar com as crianças, de criar atividades, de sentar no chão, pintar. Eu descobri que eu gosto dessas coisas. Mas eu descobri que eu não gosto do ambiente escolar. Entendeu? O ambiente escolar no sentido coordenadores, diretores. Burocracia toda de uma escola. Exato. E aí eu falei, cara, de fato, assim, não é isso que eu quero. E aí eu falei, tudo bem. Porque quando eu voltei, eu fiquei na dúvida. Vou continuar na engenharia, porque aí meu pai já tava, né? Ai, porque estão precisando de vaga na prefeitura e não sei o quê. E meu pai conhece. Não é nem concurso. Tipo, meu pai conhece a prefeitura inteira, né? E aí eu falei assim, pai, mas eu não quero. Porque eu amava a engenharia. Só que assim, o mundo destruiu a visão que eu tinha da engenharia ambiental. Eu trabalhava com gestão de resíduos e para mim aquilo era algo que eu gostava muito. Era muito, né, no meu ver, era algo muito importante para ajudar a sociedade no geral. Tanto que meu TCC foi justamente sobre isso. Mas, enfim, eu falei, não quero. Eu tinha o inglês, fui fazer a entrevista lá na escola, ela falou assim, não, beleza. A gente quer você, porque você tem um inglês bom, você tem experiência com criança, mas você precisa fazer pedagogia. Eu falei, você concluiu a faculdade de pedagogia? Não, porque não vi sentido. Mas ao longo da sua trajetória, assim, você mencionou várias vezes o quanto que você estudou. E eu acompanho você nas redes e vejo o quanto que você tem uma rotina de estudo. Isa, como que é ter uma rotina de estudo sendo uma pessoa adulta? Porque parece que estudar é muito coisa de criança. E aí, quando a gente termina a escola, termina a faculdade, dá aquela vontade de falar, eu nunca mais vou abrir um livro, eu nunca mais estou tranquila. E eu gosto de estudar, assim. Eu acho que a gente também tem uma percepção muito única do que é estudar. Tipo, sentar, não sei o quê. Às vezes eu fico pensando… Uma obrigação, né? Exato. Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. Mas eu não apresentava isso assim, um hobby meu, uma coisa que eu gosto é ler. Por quê? Porque eu gosto muito de ler matéria, de ler artigo. Não necessariamente pegar e ler um livro do início ao fim. Então, eu tinha essa percepção de que eu tenho que ler livros para falar que eu sou uma leitora assídua. Não, eu gosto de ler qualquer coisa. E eu acho que estudar vem desse lugar também, né? Existem várias formas de aprender e de se estudar. E aí, qual que é o truque?
Cara, assim, o truque, na verdade, é o truque de qualquer coisa que você queira fazer na vida. Que é você ter muito claro do porquê que você tá fazendo aquilo. Você precisa ter muito claro. Por exemplo, primeiro que eu gosto de estudar, então fica muito mais fácil. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu começo a estudar um negócio aqui, aí já vou puxar pra cá. Hoje eu estudo sobre nutrição, até porque, assim, várias coisas da nutrição eu relaciono com a memória, né? Com o comportamento humano e tal. E eu comecei a estudar comportamento humano por causa das aulas de inglês. Porque assim, nossa, gente, eu sei, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até eu começar a receber alunos que tinham crise de ansiedade por uma aula, porque passaram por experiências ruins. E aí eu falei, cara, eu preciso entender ainda mais melhor de sobre inglês, isso. né? Eu acho que o estudar, tá na escola já pode ser traumático para muitas pessoas, porque o modelo, né, de ensino-aprendizagem que a gente tem hoje, ele é muito verticalizado. Então, você vai e aí você entra na sala de aula. A gente falou sobre Educação bancária, no Paulo Freire. Exatamente. E aí, tipo, né, todo mundo em fileirinha, você faz a prova. E o que é valorizado ali não é o que você aprende, mas o quanto que você memoriza e o quanto que você tira de nota alta em determinada prova. E isso é muito traumático para pessoas que não conseguem aprender da maneira que está sendo ensinado. Então, é um sistema bem excludente. Então, isso para coisas que a gente já aprende no dia a dia e que fazem parte do nosso cotidiano, etc e tal. Quando a gente traz essa camada ainda de uma língua estrangeira com a qual a gente não tem contato, dependendo de onde essa pessoa vem, isso é completamente fora da realidade dela, sabe? E ainda mais do inglês, né, gente? O Brasil é muito americanizado. A gente importa muitas coisas, muita cultura, muita ideia, muito conteúdo americano. Então gera essa pressão de que é importante a gente dominar o inglês perfeitamente, ter o inglês como segunda língua, mesmo a gente sendo latino-americana. Exatamente. E aí eu acho que isso gera essa ansiedade mesmo, né? Eu consigo, gente, já travei em várias reuniões. Eu participei de uma reunião que eu tive que apresentar um negócio em inglês, que depois, gentilmente, a pessoa que estava conduzindo a reunião não mandou a gravação pra ninguém. Porque eu devo ter passado uma vergonha. Não, porque você tá pensando nisso? Não, gente, foi ruim. Eu travei muito, eu não conseguia falar nada. Eu levei a anotação pra eu ler na hora, eu não conseguia ler. Foi assim, ó, péssimo. Nossa, hoje em dia eu tô muito mais tranquila em relação a isso. E acho que foi uma coisa que eu já até conversei com a Isa, assim. O quanto a gente precisa reforçar essa ideia de, cara, é uma segunda língua. A gente não vai falar perfeitamente, a gente não vai falar sem sotaque. A gente não vai saber todas as palavras, o vocabulário. Dá pra ter um vocabulário básico ali que dá pra você se comunicar, dá pra você comunicar ideias. Sim. E eu acho que isso foi muito importante pra mim, assim, ouvir de uma pessoa que tem experiência com o idioma, que é professora, fala, meu, calma. Porque, né, se a gente for aí nessas escolas de inglês aí que tem 25 módulos e querem fazer com que você saia falando perfeitamente inglês, a gente esquece. E em Santos, vou falar aqui. Gente, em Santos tem uma escola de idioma a cada esquina. Sim, eu trabalhei em uma, né? Então, assim, eu acho que, aí de novo, a gente tá, né, numa cidade portuária, eu acho que tem essa pressão pra gente falar um inglês e falar um inglês. E acho que existe até a pressão, independente de, sei lá, em qualquer outra cidade, mas de que a gente já deveria saber. Eu sempre pensei que, tipo, cara, mas, nossa, você não sabe o verbo to be, mas você já deveria saber. Mas pera, isso com 12 anos, depois com 20, com 25, 30, vai chegar com 40, que eu falo, você já deveria saber. E por que eu deveria? O que é esse dever saber, sabe? Eu acho isso muito bizarro e acho que é isso que faz com que as pessoas criem uma certa aversão mesmo e tenham esse bloqueio pro aprendizado de uma segunda língua, ainda mais quando a gente fala de inglês. Mas continua, Isa, a gente já fez uma volta aqui. Não, mas é isso mesmo, assim, eu tenho muitos alunos que, cara, tem alunos que têm inglês, assim, incrível, e não conseguem passar a informação, não porque eles não têm a parte técnica, mas é a parte emocional. A parte emocional é o que falta. E foi quando eu falei, eu preciso entender dessa parte. Essa parte, ela é importante. Pelo que eu vejo, assim, muito das pessoas da minha volta, assim, que davam aula, a galera se preocupa muito com a técnica. Como que eu vou ensinar? Como que não sei o quê? Isso é extremamente importante, eu concordo 100%. Mas a gente precisa entender que do outro lado, a gente tem um ser humano primeiro. Como que ele aprende, né? Não é só pensar como que eu ensino, é como que aquela pessoa aprende, pensando que cada pessoa é única, né? Você dá muita aula particular, né, Isa? Sim, eu só dou aula particular hoje. Hoje só particular. E aí a primeira coisa que eu pergunto quando me procuram é isso. Qual é a sua relação com o inglês? Por que você precisa do inglês? Quero saber se já aprendeu. Então, assim, no primeiro encontro que eu tenho, eu quero literalmente entender a história da pessoa com o idioma. Porque muitas das pessoas tiveram uma história.
E eu preciso entender essa história para eu poder saber da onde… E não só da parte técnica, mas a parte emocional também. Então, foi quando eu entendi que eu tinha que aprender sobre essas coisas. E aí é o que eu falo sobre o entender o porquê que a gente estuda. Porque eu vejo o estudo como uma maneira de, primeiro, me aprimorar como profissional. E sendo bem sincero, eu preciso que o meu aluno, que minha aluna, se desenvolva da melhor forma possível. Porque, primeiro, ele está me pagando para isso, então, né? Segundo, é uma prova social para mim também. Então, assim, não vou dizer que não tem um quê de egoísmo, porque tem. E querendo ou não, quanto mais você se especializa em algo, mais você pode cobrar o preço de algo. Entendeu? Claro, é um negócio também, né? É o meu negócio. O meu negócio é ensinar o inglês para as pessoas. Hoje eu falo muito sobre rotina também. Por quê? Porque eu tô cansada de ver aluno falando que não tem tempo para estudar. Entendeu? E eu falo, será que é falta de tempo mesmo? Ou será que você não tá dando essa prioridade? Será que você consegue… E aí é o que eu falo, eu não tô dizendo que você tem que parar de se divertir pra você estudar, não é isso. Mas às vezes você tá colocando muito mais tempo na diversão do que no que vai te fazer ali também, te fazer crescer aonde você quer chegar, vai te ajudar a você chegar onde você quer chegar, no caso. Então é isso, eu tenho muito claro as minhas razões, as minhas motivações, né, para isso. Que é me tornar uma profissional melhor, para que os meus alunos tenham sucesso, para que eu também tenha sucesso. E hoje eu tenho uma motivação a mais, que é, como eu falei, um mestrado. Eu quero prestar um mestrado na UFMG, porque são poucos os lugares que você consegue achar neurociência cognitiva neste país, então, assim, não, porque é tudo muito novo, então não tem muitos lugares que oferecem isso. O lugar mais próximo que eu consegui foi o FMG. Que loucura, amiga. A maioria é neurociência comportamental, mais focada para psicologia. E a cognitiva, ela também é focada para psicologia, né? Mas também a gente consegue trazer para a área da educação. E a UFMG, ela traz isso. Então, o meu foco é ela. E aí, é por isso que, assim, nem sempre. Tem vezes que eu tô muito cansada e eu Então, realmente era isso que eu ia perguntar. Quando que você fura a rotina? E assim, eu queria fazer um comentário anterior, na verdade. Eu acho que às vezes a gente tem uma visão de que ter uma rotina é você ter um calendário cheio de coisa. E não necessariamente é isso, tipo, você ter uma rotina é você saber o que você precisa fazer naquela hora para atingir um objetivo. Incluindo espaços vazios, espaços de assistir uma série, de pegar o celular e etc. A gente gravou um episódio no começo dessa temporada falando sobre movimento slow, sobre como conseguir desacelerar e etc. E uma das conclusões que a gente chegou é que, para você diminuir sua velocidade, você precisa se organizar. Porque quando você tá desorganizado, tudo é na pressa, tudo é pra ontem, tudo é caótico. Tudo é importante. Tudo é importante. E aí, gente, dedo no e gritaria. Então, é verdade. Eu já fui caótica. Então, é muito importante, tipo, você ter ali a listinha de coisas. E aí, né, cada um vai tendo as suas técnicas de organização, mas é isso, né? Conseguir ter a rotina. Mas eu acho que traz o peso de não estou cumprindo a minha rotina. Sou a pior pessoa do mundo. Não sei o quê, não tenho espaço lá, não tá na minha agenda todo dia. Leitura do livro. Eu já tentei ser mais rigorosa e falar assim, cara, hoje eu vou ler da página tal a página tal. Não dá. Não consegui. Fazer isso na faculdade. Mas agora, assim, com a vida acontecendo, casa pra cuidar, filhos, pets pra criar, empregos, empreendendo. Às vezes eu falo, gente, socorro. É assim, né? Como eu falei, eu sou um pouco bem pragmática em relação às coisas. E, na verdade, o nosso cérebro, ele é assim. A gente precisa enxergar o porquê daquilo. Por isso que eu odiava muito quando o aluno pergunta assim, né? Cara, eu odeio o professor que faz isso, porque pra mim não faz sentido. Ai, mas por que eu preciso aprender isso? Porque eu quero. Cara, não é assim, sabe? Pra você ser alguém na vida. Vai cair na prova. Sabe, eu acho que, assim, precisa existir uma explicação do porquê. Porque é isso que vai dar aquele gás, entendeu? Ainda mais naquilo que você não gosta de fazer. Por exemplo, que nem a Nana falou do exercício físico. Primeiro que eu gosto, porque sempre fez parte da minha vida. Assim, desde os 3 anos eu faço natação, fiz capoeira, fiz balé. Eu sempre tive coisas pra fazer, né? Então, quando as pessoas perguntam, como que você criou isso? Eu falei assim, gente, eu fui criada por isso, eu acho, entendeu? Eu acho que a questão é essa. Cientificamente falando, é mais fácil implementar essa rotina desde criança? Ou a gente pode aprender isso em qualquer momento da nossa vida? Você pode aprender em qualquer momento. Olha, gente, boas notícias. Não tem mais desculpa, hein? Não dá mais pra culpar a mãe e o pai por causa disso. Por essa eles não vão carregar. Não, essa não.
O que acontece? Tudo na vida a gente consegue aprender até o final da vida. Até o nosso último dia a gente consegue aprender. A diferença é que, imagina que você, quando você é criança, você é uma folha em branco, e aí você vai vivendo e essa folha em branco vai sendo preenchida, né, com o passar dos anos. Quando você chega lá pros seus 25, 26 anos, essa folha ela já tá muito bem preenchida. E as marcas de lápis, vamos dizer assim, elas estão cada vez ficando mais fundas, fixas naquele papel. Exatamente. Quando você quiser apagar aquilo, não quer dizer que você não vai apagar. Você vai. Só que você vai precisar colocar um esforço a mais naquilo. Por isso que você precisa ter muito claro o porquê daquilo. Eu gosto muito de falar que tudo que eu faço hoje me leva para a pessoa que eu quero me tornar no futuro. Então, eu penso na pessoa que eu quero ser. Que pessoa que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero ser uma mulher bem-sucedida. Então, assim, tudo que eu quero ser uma pessoa inteligente. Eu falo assim, gente, eu quero ser reconhecida por 3 coisas. Por ter um shape show, por ser inteligente e por ser uma pessoa com caráter bom. Arrasou. 3 coisas que eu quero. Eu quero que as pessoas pensem em mim, pensem que eu, sou pelo menos uma dessas 3 coisas. E aí, tudo que eu faço hoje é para eu alcançar essa Isadora. Por mais que, por exemplo, sempre tem assim, nossa, você já tá com um shape muito legal, então, nossa, eu acho você muito inteligente, nossa, você é uma pessoa incrível. Eu sempre acho que eu posso melhorar. Então, tudo que eu faço é em relação a isso. Buscando evolução, então, acho né? Que Exato. Então, acho que o mais importante pra gente conseguir seguir numa coisa é a gente pensar se essa coisa que a gente tá fazendo vai transformar ela a gente contribui ou não, né? quem a gente ela acrescenta ou não para aquilo que a gente tem como objetivo final. Eu concordo 100%. Exatamente. E eu acho que foi esse pensamento que me ajudou lá atrás, sabe? Para quando eu fui fazer meu intercâmbio, porque, tipo, precisei trabalhar para pagar o intercâmbio, como é que eu vou fazer? Tipo, ninguém nunca tinha saído do país, ninguém tinha passaporte, sabe? Como é que faz, como é que não faz? Então, da onde vem esse dinheiro? Então, eu estava realmente muito focada nisso. Quando eu vim morar em São Paulo, a mesma coisa. Confesso que agora eu desacelerei, porque acho que eu fiquei focada por tantos anos que eu falei, eu acho que eu preciso viver a vidinha e me permitir não me cobrar tanto. Mas é difícil, porque acho que até para isso precisa ter um prazo. E eu acho que eu errei em não ter colocado um prazo para minha vidinha, porque agora eu estou acomodada. Se aposentou antes da hora e agora precisa retornar ao mercado de trabalho. Ela trabalha, viu, gente? Eu trabalho, mas eu preciso buscar o balde que eu chutei. Eu sempre comento, assim, com as pessoas que me procuram, que nem a Bea perguntou, quando eu não cumpro a minha rotina? Ontem, na segunda, eu fiquei montando aula até quase 10 horas. Desacelerar, jantar, tomar banho, etc. Foi, assim, quase 11 horas. No dia seguinte, eu queria muito acordar para estudar. E eu não consegui, eu desliguei o meu relógio, porque o meu despertador é no relógio. Eu não gosto de barulho, então o relógio vibra, eu acordo fácil. E aí eu desliguei e não lembro de ter desligado. Quando eu fui ver, era 6 horas da manhã já. E eu falei, Gente, só pra pontuar, eu acordo 10:05. Gente, ela acorda antes que as galinhas. Eu só faço isso em férias, em viagens. Por quê? Acordar esse horário. Se assim, se eu tenho passeio pra fazer, a excursão vai passar às 6 da manhã no hotel, eu acordo. Eu não durmo, porque eu sei que se eu dormir, eu não vou acordar. Não, eu acordo, assim. Eu sou uma pessoa muito... Eu já fiz o teste, na verdade, eu sou uma pessoa intermediária. Então, pra mim, tanto faz, no meu caso, né, pra quem é intermediário... Eu quero fazer esse teste. Cara, eu fiz num curso que eu tava fazendo com um doutor lá, um PhD, na verdade, em neurociência. Ele é especialista em sono, aprendizado, etc. Gente, tudo que eu preciso resolver na minha vida. Exato. E aí, eu descobri que meu ciclo circadiano é intermediário. Então, tudo bem eu acordar um pouco mais tarde, sei lá, 7:30, eu não vou me sentir estragada. Mas se eu acordar às 5, pra mim também tá tranquilo. Contanto que eu durmo pelo menos entre 7h30 e 8 horas. E aí ontem eu não consegui acordar. Fui ver às 6 horas, aí eu fiquei enrolando na cama até umas 6:30. Só que aí eu tenho escolhas a fazer. Eu poderia ter escolhido não estudar de jeito nenhum, ou eu poderia ter escolhido tomar café da manhã enquanto eu assistia as aulas. E eu optei por tomar o café da manhã enquanto eu assistia as aulas, porque eu precisava assistir aquelas aulas. Mas já teve várias outras vezes em que eu não conseguia acordar, porque tem vezes que o seu corpo tá muito cansado. E se você forçar, é pior. Então, muitas vezes eu falo, tudo bem, eu não vou estudar hoje. E às vezes eu deixo de estudar pra, sei lá, ir almoçar com alguma amiga, sabe? Coisas assim. Porque eu sei que isso vai me dar o gás pra continuar pro resto do equilíbrio. Conhecimento é tudo, né? Quando a gente sabe da onde a gente se nutre de energia,
fica mais fácil fazer esse tipo de escolha. Não é tipo, eu vou deixar de estudar e eu vou no almoço não, tipo, dá o mesmo gás, né? Eu acho legal a gente conseguir ter essa percepção também pra até minimizar um pouco essa culpa de facilitar esse tipo de escolha, né, gente? Invistam no autoconhecimento. Sim, não, total. E aí é isso, assim, só que às vezes é aquele negócio, nós somos adultos também a ponto de entender que se eu tô abrindo mão hoje, não tem problema, mas eu vou ter que encaixar esses horários de estudo em outro momento. Muito provavelmente esse momento vai ser o final de semana, que é quando eu tenho mais tempo, né? E outra coisa que a Nana falou que é interessante é o do prazo. Por quanto tempo que eu vou fazer isso? Porque eu tenho conheço muitas pessoas que ficam, Isa, hoje eu não consigo, sei lá, dormir as 7 horas que precisa, eu consigo 6 horas e meia, porque eu preciso levantar, trabalhar, mas ao mesmo tempo eu preciso estudar, porque eu sei. E eu falo, gente, não tem problema. A gente sempre vai deixar um pratinho cair, a gente não consegue equilibrar todos os pratos. Somos seres humanos. A gente vai ver o que é mais importante, qual é o pratinho menos importante naquele momento. E é isso, é colocar um prazo. Até o que você precisa atingir para você ficar naquele prato depois de novo e trazer ele para sua bandeja. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente precisa trabalhar com prazos, porque senão a gente fica assim, depois eu vejo. Não, depois eu vejo. Selada. Exato. E, por exemplo, eu tenho uma amiga que cada vez mais ela vai enfiando coisa na rotina dela. Outra cilada. Porque ela... Exato. E aí ela tá numa pegada assim, e aí eu falei assim, cara, não tem problema você se dedicar dessa forma hoje. Não tem problema. Só que eu falei pra ela, você tem que ter um prazo. Porque se você não tiver um prazo, quando você resolver um projeto, você vai enfiar outro. Nunca você vai viver estar satisfeita. E você vai viver a sua vida inteira assim? E eu falei, e a sua saúde física e mental? A estafa vem. Porque uma hora vai cobrar, cara. E assim, não há terapia que resolva isso. Porque assim, é como se você tivesse... É como se o prédio estivesse pegando fogo e tu tacando um copinho de água pra apagar o fogo. Não funciona. Não vai funcionar, cara. Você ainda vai ficar cansada. Então é isso. O corpo humano precisa de pausas, né? Precisa. E é importante entender que essas pausas, elas precisam ser feitas até durante o dia. Tem momentos em que eu simplesmente largo... Cara, eu não fico nem no TikTok, assim, sabe? Pra ficar... Eu quero literalmente não prestar atenção em nada. Eu deito do lado da Filó, que é minha gata, e fico com ela. Coloco o relógio pra despertar depois de 15 minutos. E aí, às vezes, eu cochilo, porque quando eu tô muito cansada, eu cochilo. E às vezes, eu simplesmente deito com ela ali e fico brincando com ela, faço companhia. Porque a gente precisa desses momentos de pensamento, que a gente chama de foco difuso, né? Que não é o focado, né? É quando você tá viajando. É bom pro cérebro retomar a energia. É o ócio, né? E é bom até pra ele fazer ligações, sabe? Fortalecer as redes neurais de quando você aprende e tal. Então, assim, a pausa ela é muito importante. As pessoas precisam entender que a pausa é importante. É necessário. Arrasou, Isa. Gente, muitas dicas. Acho que dá pra pensar em como que a gente consegue se cuidar, né? Eu acho que essa que é a mensagem, assim, investir em você, se cuidar, se conhecer, conhecer outras pessoas também. Eu acho que o autoconhecimento, ele não é isolado, né? Ele inclui também ouvir outras histórias, ouvir o que outras pessoas pensam sobre você. Isso ajuda muito a ancorar projetos de vida, não só projetos profissionais. Isa, adorei. Que chique. Obrigada. Eu também. Eu quero outro episódio. Pode chamar, eu venho. Isa, super valeu, gente. Valeu. A gente se encontra semana que vem. Peraí, antes da gente fechar, eu quero, agradecer a participação da Isa. Acho que foi incrível. Obrigada. E eu quero que a Isa deixe também o contato dela para as aulas maravilhosas. Eu sigo no Instagram. A Isa sempre abre caixinha para tirar dúvida. Gente, eu morei fora, eu falo inglês fluente e eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu amo quando a Isa abre as caixinhas, que eu falo, cara, isso aqui pra mim não faz o menor sentido. E aí ela vem com toda essa didática maravilhosa e explica tudo direitinho. Então, recomendo de olhos fechados ter essa professora ensinando e ajudando as pessoas a conquistarem esses objetivos através do inglês, porque eu acho que o inglês também pode ser uma ferramenta para outras coisas, né? Total. Eu tenho alunas que de vez em quando a gente tem aula, porque eu gosto de fazer aulas que façam elas pensar. Assim, gramática é secundário. Aí, às vezes, elas falam assim, Isa, essa pergunta que você fez aqui, eu vou levar pra terapia, tá? Eu falei, ótimo. Isso aí. Muito bem. E o Clube do Livro também. Você tá fazendo o Clube do Livro, não tá? Eu tenho, na verdade, uma comunidade onde a gente se reúne todas as sextas. Então, no começo da semana, eu falo para as pessoas o que elas precisam consumir. Eu coloco o nome do episódio, ou então o link pro, sei lá, TED Talk, etc. E aí, a pessoa vai consumindo durante a semana. E na sexta-feira, a gente se reúne para conversar sobre aquilo em inglês. Então, a gente reúne uma galera que já tem um conhecimento, que quer praticar, mas não tem com quem praticar. E aí,
durante o processo eu vou ajudando com vocabulário, vou ajudando com pronúncia e gramática, enfim. E eu acho que isso é incrível até pra quem já sabe, mas não consegue colocar o inglês em uso todo dia, né? Exato. O foco é realmente pra galera que já tem uma base, porque, né, é uma conversa, é uma roda, assim, online, mas é uma conversa, então a pessoa que não sabe muito talvez fique um pouco perdida. Mas é bem legal, porque, cara, até eu, assim, aprendo muito com as pessoas, porque é troca de insight, troca de ideia, troca de experiência, então não é só pro inglês, é pra vida, assim, é bem legal. Legal. Ótimo. Obrigada. O meu arroba é @Isadora Bastos. Com S. Então, @Isadora Bastos. Com S, gente. Isadora Bastos. Com S. Gente, eu amei participar. Foi muito gostosa a conversa. Eu amo falar sobre essas coisas, então fiquei muito feliz. Obrigada, Isa. É isso, gente. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada e um beijo. Beijo.